Há uns dias, comprei na Feira do Livro, que ainda está acontecendo aqui em Porto Alegre e vai até o dia 20, quarta-feira, um livro que estou achando muito interessante. Chama-se Entrevistas Póstumas. Eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas, volume 2, da Associação Rio-Grandense de Imprensa. A ideia deste tipo de livro surgiu no ano passado, quando um grupo de jornalistas, se debruçando sobre entrevistas, reportagens, gravações de personalidades da cultura do nosso estado, resolveram pegar o que havia sobre eles como respostas e imaginaram perguntas para elas. O sucesso foi tão grande que neste ano vem à luz o segundo volume. As personalidades retratadas aqui neste volume 2 são as seguintes: Jaime Caetano Brown, Lupicínio Rodrigues, Carmen da Silva, Sérgio da Costa Franco, Davi Coimbra, Dionélio Machado, Walter Galvani, Ibsen Pinheiro, Lila Ripoll, José Lutzenberger, Maria Helena Vargas, João Gilberto Noll, Oliveira Silveira, Carlos Reverbel, Sandra Pesavento e Voltaire Schilling. Os jornalistas que fizeram, entre aspas, as entrevistas, são jornalistas e escritores, não? Suzete Brown, Cláudio Brito, Cláudia Coutinho, Ricardo Chaves, Diogo Olivier, Carlos André Moreira, Núbia Silveira, Márcio Pinheiro, Válmaro Paz, João Batista Santa Fé Aguiar, Carla Seabra, Alexandre Barr, Gianice Dias Ramos, Cláudia Laetano, Leandro Olegário, Wilson Antônio Romero, e as ilustrações são de Iotti. Inicialmente temos uma apresentação feita pelo presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, José Maria Rodrigues Nunes, em seguida um prefácio do escritor Alci Cheuich, e então vem as entrevistas com essas personalidades. A cada entrevista, antes das perguntas e das respostas, vem um breve comentário situando ali alguma coisa importante sobre o entrevistado. Então, eu vou ler algumas perguntas e algumas respostas, porque, como a feira ainda está acontecendo, se alguém se sentir entusiasmado, é só ir até lá, na banca da Associação Rio-Grandense de Imprensa, que encontra este livro muito interessante. Vou ler alguma coisa do Lupicínio Rodrigues. O título é Lupicínio Rodrigues, O Encanto da Dor de Cotovelo, e quem faz a entrevista é Cláudio Brito. Vamos lá. Como você se tornou conhecido no país inteiro? Se sempre viveu no Rio Grande do Sul, numa época de comunicação precária? Graças ao meu bom Deus, sempre vivi no Rio Grande do Sul. Tive a felicidade de ficar conhecido universalmente e agradeço isso aos marinheiros que visitavam a minha terra naquela época, quando não havia transporte para lá a não ser o marítimo. Os marinheiros chegavam a Porto Alegre, aprendiam minhas músicas e saíam a divulgar pelo Brasil. Foi assim que sua carreira deslanchou? Encontrei dificuldades imensas para vencer. Aqui, ninguém dá valor aos nossos artistas.
Mas, como não sou de reclamar, sempre segui minha trajetória musical sem preocupação, mesmo porque nunca tive a intenção de ganhar dinheiro. Mas você se divertiu com a carreira musical, não? Acontece que desde garoto eu fui boêmio, sempre gostei das madrugadas e, modéstia à parte, era um ídolo dos notívagos. Todas as noites íamos a algum aniversário ou então improvisávamos uma festa, só para poder cantar. A segunda personalidade entrevistada é Carmen da Silva, a grande dama do feminismo brasileiro, e a entrevistadora é Cláudia Coutinho. A senhora foi educada em uma família de classe média e, ainda jovem, decidiu morar sozinha em Montevidéu, Uruguai. Qual a principal razão? Ser mulher nunca foi fácil, para ninguém, em nenhum lugar. Ser mulher numa cidade pequena, nas décadas dos anos 1930 e 1940, era mais do que difícil, era dramático. Havia que escolher entre a fuga, o martírio e o heroísmo. Confesso que escolhi a fuga. Me mandei. Outras permaneceram e conseguiram sobreviver, só elas sabem a que custo. A gaúcha é, antes de tudo, uma forte, mas também houve as que ficaram e foram esmagadas, como piolhos, como baratas. Como foi a sua infância em Rio Grande? Nasci sob os melhores auspícios, filha legítima de boa família. Meus pais puseram o melhor empenho em fazer de mim uma correta e prendada mocinha de família. Se não o conseguiram de todo, a culpa certamente não foi deles. Depois de Montevidéu e de viver em Buenos Aires, Argentina, em pleno período do peronismo, a senhora voltou ao Brasil. Por quê? As ditaduras se nutrem de paranoia, geram paranoia, e, sobretudo, não estava habituada a ter medo, a cochichar e olhar em torno, a calar comentários, a passar de largo e fingir que não era comigo, quando testemunhava cenas de violência ou arbítrio nas ruas. Eu começava a sentir certa culpa de viver como que, entre parênteses, sem qualquer compromisso visceral com o país que me abrigava. Foi assim que comecei a acalentar a ideia de voltar para o Brasil. Vou ler um pouquinho do Davi Coimbra, A Vida é Boa, por Diogo Olivier. Futebol, política, história, dia a dia, mulheres. O que te dava mais prazer na hora de escrever? Gosto de escrever sobre as coisas mais extemporâneas, mais do que opinar sobre política e temas que alguém que faz crônica diária acaba tendo que abordar. E a inspiração, de onde vem? De vários lugares, geralmente em conversas com amigos, no bar, na hora do cafezinho. Às vezes vejo uma coisa acontecendo que me suscita uma história. Pode ser só uma frase. Esses dias ouvi quando uma colega desligou o telefone e disse assim: "Esse cara não vai casar comigo." Um dos seus livros mais importantes é A História dos Grenais, escrito com o Mário Marcos de Souza e o Nico Noronha. Sempre foste um defensor radical do Grenal como força motriz gaúcha. Por quê? Nos anos 60, o então presidente do Grêmio, Rudi Armin Petri, cunhou uma sentença que fez estremecer o Estado desde as margens da Lagoa dos Patos até os últimos cantões da fronteira com o Uruguai.
O Grêmio é grande devido à grandeza do Internacional. O que para um isento analista do início do século soaria apenas como cortesia, pareceu escandaloso aos ouvidos dos torcedores gremistas e encheu de júbilo o peito dos colorados. Naquela época, quando o máximo de ambição de ambos era colecionar campeonatos gaúchos, os dirigentes da dupla Grenal sequer citavam o nome do adversário. Era só co-irmão. Mas Petri, um homem afável e educado, estava, mesmo sendo somente cordial, aquilo não era nenhuma capitulação. E não dizia mais do que a plena verdade. Já escreveu Luiz Fernando Veríssimo: não somos os melhores porque somos mais europeus ou fortes. Somos bons porque o Internacional precisa ser melhor do que o Grêmio, que precisa ser melhor do que o Inter, que morre se não for melhor do que o Grêmio. E para terminar, trago aqui Dionélio Machado, Eu Sou um Rebelde, entrevistado por Carlos André Moreira. Li em uma entrevista sua, em 1976, uma informação hoje pouco comentada e gostaria de confirmá-la com o senhor. A ideia para Os Ratos, seu livro mais celebrado, teria nascido de um episódio real. Que episódio foi esse? Éramos 2 irmãos, eu, o mais velho, órfãos de pai. Tínhamos a mãe que se dividia entre os 2 filhos. Quando morava com um, visitava constantemente o outro. Na ocasião, ela estava morando com meu irmão e me visitava aos domingos. Pois bem, a mãe já andava um pouco doente. Uma doença que lhe durou 13 anos, que a levou a um tremendo infortúnio, angústia, doença de Parkinson. Mas eu estava no primeiro ano da faculdade e não podia cuidar dela. Eu morava na Glória, ela no Partenon. Ela chegou de manhã, eu estava na mesinha perto da janela estudando. A primeira coisa que ela me disse foi: meu filho, não dormi. A primeira ideia que tive, a doença. Eu estava preocupado porque ela tinha uma doença que parecia gripe, mas não era gripe. Fiquei apreensivo. Mas quando ela me explicou por que não tinha dormido, foi um alívio. Meu irmão, por comodismo, deixara o dinheiro embaixo da panela em que se recebia o leite. O leiteiro tinha a chave da cozinha e podia entrar. Mas a mãe começou a imaginar que os ratos poderiam roer aquele dinheiro durante a noite. Se os ratos roem papel, até livros, por que não roeriam o dinheiro, não é? Comecei a sorrir, feliz porque desaparecera a minha expectativa com a doença. Do que é que tu estás rindo, meu filho? Nada, continua contando. Achei aquilo ótimo, porque era o trivial e o trivial dramático. E essa situação que ele narra, que ele conta aqui, acaba sendo um dos momentos emblemáticos do seu romance Os Ratos, que, se você ainda não leu, não sabe o que está perdendo. Ainda não terminei o livro, como viram, parei aqui no Dionélio Machado. Estou achando sensacional a ideia, sensacional as informações que os jornalistas trouxeram e as perguntas que fizeram para que essas informações fossem apresentadas a nós. Então, a sugestão que eu trago hoje é entrevistas póstumas, eles deixaram as respostas, nós fizemos as perguntas, o volume 2 da Associação Rio Grandense de Imprensa. Lembre-se, a feira continua até dia 20 e você pode ir lá
e adquirir o seu exemplar.